Boa tarde a todos. Estamos então prestes a iniciar a nossa reflexão, catequese, a meditação, em contexto de adoração, tudo isto em reparação ao coração de Maria. Aproxima-se às 3 da tarde e então vou convidar-vos a colocarmos de pé para a nossa saudação inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantamos todos? Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria, salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. E oferecemos a Nossa Senhora a nossa meditação no quinto mistério gozoso em reparação ao seu Imaculado Coração. Oferecemos também a confissão daqueles de nós que ainda não se foram confessar e, eventualmente, a Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Filho do Espírito Santo. Amém. Então podeis acomodar-vos. E que alegria nos voltarmos a encontrar no primeiro sábado. Para aqueles que ainda não vieram aqui, chamo-me Ângela, sou religiosa da Aliança de Santa Maria e o Santuário de Fátima, desde a preparação do centenário, desde 2011, tem preparado estas tardes de primeiro sábado, de onde consta este momento uma catequese sobre as aparições de Fátima. Não faz parte integrante da aparição, mas é uma possibilidade que os peregrinos de Nossa Senhora têm de ir aprofundando as dimensões espirituais, teológicas mais importantes da mensagem de Fátima. Então eu costumo fazer uma pergunta, e eu hoje vou fazê-la também, e queria que me respondessem de uma forma muito simples. Basta levantar o braço, está bem? Então, quem é que está aqui nas tardes de primeiro sábado pela primeira vez? Podia levantar o braço? E tanta gente. Muito bem, aqui do meu lado esquerdo está sempre mais cheio, já percebi. O lado do coração ganha sempre. Aqui do meu lado direito também temos algumas pessoas. Pois sejam muito bem-vindos. Está bem, esta tarde de primeiro sábado, que vão partilhar convosco alguns aspectos importantes para a nossa vida, concretos, que nos podem ajudar. E agora a outra pergunta é: quem não está aqui pela primeira vez? Pois, somos uma família, não é? Já nos sentimos, já temos saudades. Quando não é, pelo menos quando eu não venho aqui no primeiro sábado, porque é a vez do seu reitor, eu fico com saudades. Por isso sinto-me sempre muito feliz de nos voltarmos a encontrar. Ora, este ano, em janeiro e agora em fevereiro, o programa que estabelecemos foi voltar a repetir as aparições. Iremos fazer sempre. Temos alguns anos que nos dedicamos na catequese a temáticas, núcleos temáticos importantes das aparições. Este ano resolvemos voltar a meditar aparição por aparição e ver dentro de cada aparição 2, 3 ideias que é importante irmos aprofundando para conhecer mais intensamente a mensagem de Fátima. E então vou começar pelo princípio, a primeira aparição do anjo. Alguém sabe o ano? 1916. Ai, que alegria. Muito bem. E o mês? Na primavera. Muito bem. As aparições do anjo, a Lúcia não nos deixa nem o mês, nem o dia. Era muito pequenina, não sabia ainda contar os dias
E, portanto, vai dizer que a primeira aparição do anjo dá-se em 1916, na primavera. A segunda aparição do anjo dá-se em julho, ou seja, no verão de 1916. E a terceira aparição no outono de 1916. Começamos, então, o texto da primeira aparição. Eles estão na Loca do Cabeço, creio que já visitaram, e estão assim um bocadinho indiferentes, a brincar, quando de repente sentem uma ligeira brisa e eis que veem um anjo mais brilhante que o sol, que lhes diz assim: não temais, sou o anjo da paz, rezai comigo. E prostrando-se por terra, ensinou-lhes uma oração que diz assim: meu Deus, eu creio. Muito bem, rezou 3 vezes, convidou-os a fazer também, e os pastorinhos, conta-nos a Lúcia, levados por um movimento interior, imitaram o anjo, prostrando-se e rezando, e no fim, diz-lhes o anjo, os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E levando-se, desapareceu. Este é o conteúdo da aparição do anjo, talvez a mais pequena aparição de todas, quer do ciclo angélico de 1916, quer do ciclo mariano de 1917, de maio a outubro, no dia 13 de cada mês, quer do ciclo Cordi Mariano, em 10 de dezembro de 25, em Pontevedra, e em 13 de junho de 1929, em Tui, onde a Lúcia vê a Santíssima Trindade, deste grande ciclo de aparições que constitui a mensagem de Fátima, talvez a aparição mais pequenina seja a primeira do anjo. E deixem-me dizer-vos, meus irmãos, que só tenho meia hora para comentar. E deixem-me dizer-vos que não vos vou dizer quase nada, porque o tempo não chega para aprofundar a riqueza e a densidade teológica desta aparição. Comecemos pelo princípio. Não temais, sou o anjo da paz, rezai comigo. São estas as aparições que quebram o silêncio de Fátima e inauguram uma nova fase. Não temais. É o mesmo apelo que a Virgem de Nazaré vai ouvir do anjo Gabriel. É o mesmo apelo do ressuscitado Jesus nas manhãs de Páscoa. É o apelo do anjo quando inaugura o discurso de Fátima. É o apelo de Nossa Senhora quando um ano mais tarde irá aparecer pela primeira vez. Não temais. Sou o anjo da paz. Rezai comigo. De facto, quando Deus entra na vida de alguém, é sempre para o bem, para o fazer feliz. Por isso, desde o princípio, este apelo a não ter medo e associado imediatamente à paz. Sou o anjo da paz. De facto, a ligação entre a mensagem de Fátima e a paz é umbilical e está presente desde o princípio. É este como que o pórtico de entrada, é esta a grande porta pela qual os pastorinhos entram na mensagem, que desde o princípio se anuncia como mensagem de paz. É de facto um dos horizontes mais significativos da mensagem de Fátima. O convite à confiança, a não ter medo, porque Deus nos quer dar a paz. Quão insistente este pedido do anjo, que será repetido depois por Nossa Senhora, como já vos disse, a não ter medo. Estamos, pois, meus irmãos, desde o princípio da mensagem, lançados no mistério da confiança, não ter medo. E é esta uma das primeiras lições que a Virgem do Rosário dá aos seus peregrinos. Quero que confiem, quero que não tenham medo. Sabem de que ter medo é próprio de quem não confia. Não ter medo é próprio de quem sabe aquele em quem pode lançar a sua vida, em Deus. E São Paulo vem nos dizer, sei em quem pus a minha confiança, que é em Jesus. E nós aqui em Fátima podíamos aprender que os pastorinhos também souberam dizer as mesmas palavras. Eles bem sabem
em quem colocaram a sua confiança, no coração de Maria. E começaram a ser formados pelo anjo. Porque assim como Jesus teve João Batista, que lhe preparou o caminho, também assim Nossa Senhora teve o anjo de Portugal, o anjo da paz, que preparou o caminho dos pastorinhos para a vinda da Senhora. E a primeira característica é esta: não ter medo, confiemos. E deixem-me dizer-vos, meus irmãos, que sem confiança não há paz. Confiar em Deus, que é maior do que eu, que me sustenta a vida, sem viver a partir desta imensa e consoladora certeza de que sou filho de Deus, não há paz possível. E este anjo, sendo o anjo da paz, é isso que anuncia, a paz. Começamos a intuir então, desde o princípio, que a mensagem de Fátima nos aponta para aquele que é a nossa paz. São Paulo diz-nos na carta aos Efésios: Cristo é a nossa paz. Então, se Fátima é sobre a paz, podemos dizer que Fátima é sobre Cristo. E isto diz-nos o anjo desde a primeira aparição. A paz é possível. Mesmo que à nossa volta ande a guerra, e de facto até somos testemunhos disso na Ucrânia e em tantas partes do mundo. Mesmo que à nossa volta haja guerra, e também somos testemunhos disso, quem sabe, infelizmente, nas nossas famílias. Às vezes há pais e filhos em desavença e filhos entre si, sobretudo quando começam as heranças, oh meu Deus, e as partilhas, não é verdade. É um milagre que fiquem todos em paz. Mesmo quando no nosso trabalho ou na nossa escola haja guerra, o convite de Nossa Senhora é: pela confiança, não tenhais medo, podemos ter a paz. Mas há outro motivo pelo qual o anjo nos diz, embora seja de uma forma implícita, não direta, que podemos ter paz. E aqui vou precisar da vossa ajuda. Na oração que ele ensina, porque ele diz: rezai comigo, e ensina uma oração, a oração fala de 3 virtudes. Não sei se estamos atentos. Sabem quais são? A virtude da... Ora, muito bem, há aqui um silêncio simpático. Como quem diz: oh irmã, podia outra vez repetir, se faz favor? É isso, não é? Querem dizer. Então eu vou repetir. O anjo ensina uma oração que diz assim: meu Deus, creio, paramos aqui. Meu Deus, eu creio. Qual é a virtude que se está a falar? A fé. Meu Deus, eu creio. Adoro. Depois, espero. Qual é a virtude que está aqui? A esperança. E amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Quer dizer que temos 3 virtudes que o anjo, desde o princípio, nos põe como objeto da nossa oração: a fé, a esperança e a caridade. 3 virtudes. Vamos agora dar um passo em frente na reflexão teológica, que nos são infundidas em que momento? Vou fazer a pergunta de outra forma. Qual é o sacramento que todos recebemos, assim eu creio, onde nos são dadas, infundidas, a virtude da fé, da esperança e da caridade? É o sacramento do batismo. Ora, muito bem. Já estamos a crescer em teologia. Vocês podem dizer: oh irmã, eu pensava que era sobre a aparição do anjo. E é. Só que o anjo ensina teologia. Mas como os pastorinhos eram pequeninos e não sabiam grandes coisas de erudição, ensina-lhes de uma forma que eles podem entender. Ensina-os a rezar. E ensina-os a rezar a fé, creio, a esperança, espero, e a caridade, e amo-vos. Na teologia, estas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, que nos são infundidas no dia do nosso batismo, chamam-se as virtudes teologais. Muito bem. Reparem, o anjo, ao falar da fé, da esperança e da caridade, em contexto de oração, portanto, ajuda-nos a viver o que rezamos, remete-nos para o batismo, por onde tudo começou. Porque estas virtudes das quais iremos falar só um bocadinho, são virtudes que nascem de Deus, têm a sua fonte em Deus, são-nos dadas
sem nós merecermos, sem termos feito nada de especial. Fé, esperança e caridade. No dia do nosso batismo, Deus dá-nos estas virtudes e reparem bem, são as virtudes que também nos vão fazer chegar até Deus. Recordam-se que Jesus, no Evangelho de João, diz isto: saí do Pai e vou para o Pai, certo? Ora, nós cristãos temos que seguir o caminho de Jesus. Por onde Jesus andou, nós temos de andar. E como é que nós saímos do Pai e vamos para o Pai? Através das virtudes teologais. Com as virtudes teologais, Deus entra em mim, pela sua graça, a Santíssima Trindade passa a habitar-me, sou mesmo o templo de Deus, filha de Deus, e Deus dá-me a fé, a esperança e a caridade, que quando eu as desenvolver ao longo da vida, são o meu caminho para me conduzir até Deus. Agora vamos dar outro passo. Estão comigo? Está a ser muito confuso? Não, não ouço muita gente. Lá atrás eu acho que foi confuso. Eu volto a repetir, estão-me a acompanhar? Agora sim. Desde o princípio, se o anjo da paz nos ensina uma oração que remete para a vida teologal, fé, esperança e caridade, quer dizer que nos está a apontar o batismo. Porque é o momento onde nos são infundidas as virtudes teologais. Há outro elemento que indiretamente eu percebo que o anjo me aponta para o batismo, que é a sua veste branca. E a luminosidade, a luz com que a Lúcia o descreve. O elemento luz remete-nos para o batismo, onde na vela acesa está presente Cristo, representa Cristo. A veste branca remete-nos para o batismo, onde somos revestidos da vida em nova em Cristo. E as virtudes teologais remetem-nos para o batismo. Reparem, 3 elementos na primeira aparição que nos dão a dimensão batismal da nossa vida. No dia do batismo, eu já vos disse isso, mas vou voltar a perguntar, nós tornamo-nos o quê? Filhos de Deus e cristãos. E este é o grande motivo pelo qual, meus irmãos, podemos não ter medo de nada. É que somos filhos de Deus. Deus é mesmo o nosso Pai. É o grande esforço que Jesus faz quando habitou entre nós, é mostrar-nos que somos filhos de Deus como Ele, irmãos de Cristo, filhos no Filho, e que o Pai é também o nosso Pai, de tal forma que quando nos ensina uma oração, começa por dizer Pai Nosso. É um dos grandes dons da primeira aparição do anjo e de toda a mensagem de Fátima. O viver com mais consciência a nossa dimensão batismal. Viver de uma forma mais profunda e mais consciente, ou seja, com implicações na nossa vida concreta, esta certeza de que somos filhos de Deus. E por isso, podemos perfeitamente não temer e viver em paz, porque passa o que passa na nossa vida, Deus é sempre e só bom, é sempre e só Pai, e sempre e só quer o nosso bem e nos acompanha. Mesmo nas circunstâncias difíceis que podemos não entender, mesmo nas circunstâncias às vezes contraditórias que nos fazem perguntar onde estás, Senhor, quando isto ou aquilo me aconteceu. Mesmo aí, somos convidados a não ter medo, porque somos filhos de Deus. E diz-nos Jesus, se vós, que até nem sois completamente bons, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é só bom, vos dará o Espírito Santo e com ele tudo o que precisamos. Por isso, orai comigo é então um convite a, com o anjo, penetrarmos na dimensão das nossas virtudes teologais e a crescermos na fé, na esperança e na caridade. E antes de explicar num pensamento o que é a fé, a esperança e a caridade, deixem-me dizer-vos que quando li, e convido-vos também a ler, o comentário do cardeal Ratzinger à terceira parte do Segredo, há uma altura onde ele diz, num colóquio pessoal que tive com a irmã Lúcia, ela disse-me que lhe parecia cada vez mais claramente
que o objetivo de toda a mensagem era fazer crescer sempre mais na fé, na esperança e na caridade. Que interessante, a Lúcia diz ao cardeal Ratzinger, que será Papa, que tudo na mensagem, segundo ela, era para fazer crescer na fé, na esperança e na caridade. E deixem-me só dizer-vos, a título de curiosidade, o Papa Bento XVI escreveu poucas encíclicas. Sabem qual foi a primeira? É dedicada ao amor. Deus caritas est, caridade. A segunda, à esperança, spe salvi. E a terceira, à fé, lumen fidei. Ou seja, as 3 encíclicas, escreverá outra também dedicada à esperança, que o Papa Bento XVI escreveu, dedicam-se precisamente às virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. Quem sabe se aquele encontro com a irmã Lúcia não o tocou de forma a que o seu ministério passasse pelas virtudes teologais. Enfim, o que são as virtudes teologais então? A vida cristã é essencialmente uma vida na fé, na esperança e na caridade. Desde o batismo que nos são infundidas e quando se desenvolvem, são os grandes motores que levam o homem à plena comunhão com Deus, à configuração com Cristo. Então diz-nos o Catecismo que através da fé o homem realiza a sua plena comunhão com Deus. Assume a sua vontade como o critério supremo da sua vida e das suas relações com o mundo e com as coisas. De facto, a fé é a raiz da nossa vida espiritual. Sem fé não podemos confiar em Deus. Sem fé, portanto, não podemos obedecer a Deus. Por isso, a fé é aquele ato que nos leva a acreditar no Senhor, em tudo o que Ele nos disse, nos comunicou, a abandonarmos-nos a Ele, a confiar em Deus, a obedecer-lhe. A esperança está unida intimamente à fé. Alguém dizia, a fé põe-nos a caminho para ter com Deus e a esperança ajuda-nos a mantermos-nos no caminho. Quando é difícil, a esperança prolonga o ato da fé, faz-nos acreditar na vida eterna, no reino dos céus, faz-nos esperar pelo cumprimento das promessas de Deus. Por isso, diz-nos também o Catecismo, é a virtude daqueles que depois de se porem a caminho, se mantêm no caminho em direção à eternidade. Mesmo que nesse caminho encontrem dificuldades de vida, encontrem obstáculos. Enfim, é a esperança que nos faz andar. É como que o motor de um carro que os faz andar. Faz-nos reconhecer as nossas debilidades e limites, mas não paramos, porque confiamos em Deus. E a caridade? A caridade é o que nos permite amar a Deus e ao próximo com o amor de Deus. E isto parece-nos impossível. Sabe Deus para amar aqueles com quem nós moramos, é ou não é verdade? E imaginem só que Jesus pede para amar aqueles que até nos fazem mal, os nossos inimigos. Eu lembro-me que quando meditava no Evangelho e era pequenita, eu pensava, oh Jesus, eu gostar daqueles que gostam de mim, às vezes é difícil. Imagina eu gostar daqueles que não gostam de mim. Mas isto é o específico da vida cristã. E recordo-me também que um dia pensei, é impossível. Eu não consigo amar os meus inimigos. É verdade, meus irmãos. Apenas apoiados em nós, é impossível a caridade. Mas o mais bonito é que São Paulo nos diz na carta aos Romanos, a caridade foi já derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, pelo batismo, ao nos ser dada a virtude da caridade, foi-nos dada também a possibilidade de amar como Jesus amou, o Pai e os irmãos. Amar através da nossa oração, amar através dos nossos gestos concretos, que podemos oferecer em sacrifício, como Nossa Senhora aqui nos ensinou, mas sobretudo amar com a própria entrega da vida. Amar com a nossa vida toda entregue pelos demais,
como fez Jesus. Ou seja, mediante a fé, aderimos à palavra de Deus. Mediante a esperança, o nosso impulso dirige-nos para Deus. E mediante a caridade, vamos, a partir da união com Deus, servi-lo presente nos nossos irmãos. De facto, as 3 virtudes teologais definem toda a vida do cristão. E atualmente é cada vez mais claro, sobretudo na espiritualidade, a importância destes dinamismos para nos pôr a caminho. Que interessante que o anjo, em Fátima, comece por falar disto tudo. A fé, a esperança e a caridade. Mas agora, e volto a fazer uma pergunta, na oração, o anjo introduz outra atitude que não é uma virtude teologal. Alguém sabe qual é? É a adoração. Se eu não ouvi, podia ter ouvido, porque esta é a resposta certa. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Vai haver uma catequese só para a adoração. Mas deixem-me dizer-vos que, obviamente, não é por acaso que nesta lógica da vida teologal seja introduzido o apelo à adoração. É que sem a adoração, as virtudes não crescem. Estão na nossa vida como semente, mas não têm condições para crescer. Estão na nossa vida em potência, mas sem adoração, não há como elas se desenvolverem e chegarem à plenitude em nós. Por isso, desde o princípio, entre a fé e a esperança, o anjo introduz a adoração. E depois pede por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Também desde o princípio, a oração de intercessão. Não apenas pelos outros que não creem, mas também por nós, quando a nossa fé vacila. Não apenas pelos outros quando não esperam, mas também por nós, nos momentos onde estamos desesperados ou desanimados. Não apenas pelos outros quando não amam, mas também por nós, quando nos sentimos mais egocentrados ou egoístas ou com dificuldade em nos darmos aos outros. Por isso é uma oração intensíssima que os peregrinos de Nossa Senhora são convidados a rezar todos os dias e que nós também iremos rezar na nossa adoração. E enfim, para concluir, porque o tempo já está a chegar ao fim, a última frase do anjo. Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Desde o princípio, que o coração de Maria aparece unido ao coração de Jesus. E aparece como aqueles, o coração de Jesus e de Maria, que estão atentos à voz das nossas súplicas. O anjo não diz que eles ouvem, diz estão atentos. Eu tenho a certeza que aqui, nesta Basílica da Santíssima Trindade e também em casa, todos estiveram a ouvir, mas às vezes não estiveram atentos. Quer dizer, eu daqui de cima não dou conta, mas é impossível estar atento 30 minutos. Ou seja, há uma diferença entre ouvir e estar atento. É aqui que eu quero chegar. E o anjo disse, os corações de Jesus e de Maria estão atentos, ouvem mesmo as nossas orações. Que lição profunda para este tempo onde tantas vezes, ao querermos uma resposta imediata de Deus às nossas orações, dizemos amargurados quando Ele se esconde. Parece que Deus não escuta as minhas orações. Não é verdade, meus irmãos, Deus escuta sempre as nossas preces, mas espera pelo momento oportuno para as atender. Vai nos ensinando a sabedoria da paciência do coração, ou simplesmente não é o melhor para nós e concede-nos outra graça. Deus é paciente. E dizia-nos o Papa Bento XVI, nós sofremos com a paciência de Deus, mas precisamos dela. Por isso, não desanimemos. Não há nenhuma oração que saia de um coração sincero e aflito que não tenha eco no coração de Jesus e de Maria. E também confiemos que eles sempre nos escutam,
ainda que não nos concedam exatamente o que pedimos, mas pode não ser o melhor e nós não vemos tudo. Por isso, confiemos neste coração de Maria e no coração de Jesus, que de facto estão tão felizes por nos verem aqui, a falar com eles, a mostrar-lhes as nossas angústias, porque Deus é o grande doador e está mesmo com todos os dons necessários que precisamos para crescermos na confiança, não ter medo e termos paz no nosso coração. Agora, em silêncio, aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Quando estiver no altar, somos colocados no início, a ajoelharmos-nos os que puderem, para um breve ato de adoração. Depois, durante a meditação no mistério do Rosário, somos convidados a estar da forma que mais nos ajudar à oração. E no final, para a bênção, colocamo-nos de novo de joelhos, se possível.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Jesus está realmente presente no meio de nós. E em espírito de adoração, queremos reparar o Imaculado Coração da sua mãe, contemplando o quinto mistério gozoso do Rosário, a perda e o encontro de Jesus no templo. Ouçamos o que nos diz o evangelista São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ao vê-lo, ficaram assombrados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Sabemos que São Lucas, mais do que um relato histórico, nos faz um relato teológico a partir da figura de Cristo. Faz-nos uma catequese sobre Jesus e aponta-nos algumas linhas de ação para a nossa vida, para nos aproximarmos de Jesus. A lei judaica pedia que as famílias de Israel fossem 3 vezes por ano a Jerusalém, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, na festa das cabanas. É, pois, neste ambiente de Jerusalém, na festa da Páscoa, que Lucas situa as primeiras palavras de Jesus no seu Evangelho. Mas contemplemos com Jesus alguns aspectos. Vemos que a Sagrada Família de Nazaré se põe a caminho, como o povo hebraico. É uma característica do povo de Deus, um povo a caminho, em peregrinação, a caminho do templo, a caminho de Deus, recebendo dele a sua identidade. Também nós, peregrinos, somos isto mesmo, a expressão de que somos um povo a caminho. A caminho de quê? Da procura de Jesus. Diz-nos o Evangelho que José e Maria procuraram Jesus, encontrando-o 3 dias depois no templo, entre os doutores que o escutavam. Maria e José não descansam enquanto não encontram Jesus. Fazem até uma alteração do percurso da sua peregrinação, voltam para trás,
Porque Jesus, o essencial das suas vidas, o mais importante, não estava. E isto desafia-nos logo a pensar: será que buscamos Jesus sempre que não o sentimos? Será que Jesus é o centro da minha vida? Depois Lucas explicita que o encontraram no templo, o lugar da oração. Com os doutores que o ouviam, lhes faziam perguntas. Será que a oração é precisamente para mim? Este lugar do encontro vivo com Jesus, onde o escuto, mas onde também lhe faço as perguntas que ocupam a minha vida. E ainda mais intimamente, diz-nos Lucas que o encontram após 3 dias. Ou seja, a primeira Páscoa que Jesus vive, relatada em Lucas, quando tem 12 anos, em 3 dias encontra-se ausente. O que aqueles que estudam a Sagrada Escritura veem nisto uma alusão aos 3 dias da sua última Páscoa, entre a morte e a ressurreição. Quer dizer que entre a primeira Páscoa e a última Páscoa vive-se toda a vida que sabemos sobre o Senhor. E Bento XVI escreve no seu livro A Infância de Jesus que quanto mais uma pessoa se aproxima de Jesus, mais fica envolvido no seu mistério pascal, da sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, agora em silêncio, contemplando Jesus, vou pensando nestes 3 aspectos. Como eu procuro o Senhor? Que lugar tem a oração na minha vida de peregrino em busca de Cristo? E como assumo com serenidade que o seguimento de Jesus implica participar no seu mistério pascal? Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a procurar-te na nossa vida. Jesus, ensina-nos a encontrar-te na oração. O evangelista Lucas diz que Jesus responde: Por que me procuráveis?
Não sabíeis que devia ocupar-me das coisas de meu Pai? Este é o centro do nosso relato. Daqui se percebe que as coisas do Pai, a vontade do Pai, são para Jesus a prioridade fundamental da sua vida, que ultrapassa qualquer outra exigência. A sua missão, a que o Pai lhe vai confiar, vai levá-lo até a romper com os laços familiares. Por isso volta para trás, até Jerusalém. Esta é a chave para entender toda a vida de Jesus. Veio ao mundo por vontade do Pai, com um projeto de salvação. Cumpre a vontade do Pai em todas as suas palavras e em todos os seus gestos. Entra na nossa história por vontade do Pai. Vem ao nosso encontro, ensinando-nos a conhecer o rosto do Pai e a desejar também fazer a sua vontade. E, finalmente, por vontade do Pai, entrega a sua vida, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. E na oração que nos ensina do Pai Nosso, uma das petições centrais é precisamente esta: faça-se, seja feita a tua vontade. Que grande lição para nós, que hoje aqui Jesus na Eucaristia, onde está por vontade do Pai, nos deixa. Antes de qualquer laço afetivo que nos une uns aos outros, antes de qualquer tipo de realização pessoal, de projeto ou negócio, está para nós a vontade de Deus, a vontade do Pai. Por isso, no silêncio do meu coração, pergunto-me: por onde o Senhor me está a conduzir neste momento da minha vida? Que projeto tem Ele para mim? Será que na minha vida dou espaço para as coisas de Deus? Ou só me ocupo das minhas coisas? Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ajuda-nos a ocuparmos-nos das coisas do Pai. Jesus, ensina-nos a perceber a vontade de Deus. Termina o relato de São Lucas que os seus pais não compreenderam as palavras que lhes dizia. Sim, Maria e José não entendiam todas as coisas. Também nós não poderemos pretender entender tudo o que Deus faz na nossa vida. As palavras de Jesus serão sempre maiores do que a nossa razão. Superam sempre e de novo a nossa inteligência. Somos por isso chamados a reconhecer a grandeza de Deus e do seu mistério.
E isto é acreditar. É ter fé. Significa submeter-se a esta grandeza e crescer pouco a pouco com ela. Mas também nos diz que Maria conservava tudo no coração. Maria guardava tudo, mesmo que não entendia. Sem dúvida que guardava para não esquecer. E isto é o que faz a meditação, como agora estamos a fazer na nossa vida. Permite-nos entrar no pensamento de Deus para não esquecer e para lhe obedecer melhor. Maria tinha dito sim na Anunciação para que tudo se realizasse de acordo com a vontade de Deus. E este desejo é concretizado neste guardar tudo no coração. Assim, ela é apresentada como aquela que acredita de forma exemplar. É a imagem da Igreja crente, que guarda tudo no coração. Mas é também a mulher da esperança, porque ao guardar tudo no coração, sabe que o Senhor cumprirá as suas promessas. E finalmente, o relato termina dizendo que o menino voltou com eles para Nazaré e era-lhes submisso e crescia em graça, em estatura, diante de Deus e dos homens. Jesus, adolescente que cresce e amadurece, obedecendo no seio de uma família. Com o seu exemplo e testemunho de que ele mesmo quis crescer e desenvolver-se no seio de uma família, Jesus mostra o valor e a importância da família para o crescimento pessoal, para o desenvolvimento, para o amadurecimento pessoal. Porque a família, por excelência, é o lugar da caridade. Sim, os pais são os primeiros protagonistas da educação dos seus filhos. Não podemos delegar para as escolas e para as paróquias a função de educar na fé, na esperança e na caridade. Por isso pensemos, como anda a minha fé, sobretudo quando não entendo o que o Senhor faz comigo? Continuo a acreditar ou, por outro lado, começo a lamentar-me, a questionar e a duvidar? Como anda a minha esperança, fundada nas promessas que o Senhor me faz na Sagrada Escritura? Como anda a minha caridade, sobretudo em família, valorizando o tempo que passo com os meus filhos, com o meu marido, a minha esposa? Como posso fazer mais para dedicar provavelmente um tempo de maior qualidade às nossas famílias? Pensemos tudo isto no silêncio do coração, contemplando o nosso Jesus Eucaristia. E rezemos juntos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, nós te confiamos as nossas famílias. Jesus, nós cremos em ti, mas aumenta a nossa fé. Então, em silêncio, confiando ao Senhor o que nos vai no coração, confiando através do coração de Maria, aguardemos em profunda adoração a bênção do nosso Deus.
Oremos. Senhor Jesus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. O verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Desejamos um bom regresso a vossas casas, um santo mês de fevereiro. Neste mês temos muitas coisas bonitas a acontecer. Temos a data do falecimento da morte da nossa irmã Lúcia, serva de Deus, 13 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro, o dia dos pastorinhos. Portanto, um santo mês de fevereiro e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser.